Ela precisava de um encontro para o Natal. Então, seu chefe bilionário disse: "Finja que sou eu", quando fingiram ser um casal. Um romance verdadeiro nasceu e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de amor inesperado que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O relógio da Avenida Faria Lima marcava 18h30 quando Marina Oliveira finalizava mais um dia exaustivo como assistente administrativa da Yamamoto Investimentos. Aos 32 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de equilibrar planilhas financeiras, relatórios de auditoria e as ligações constantes da escola da filha, Isabela, de 8 anos. O escritório no 23º andar oferecia uma vista privilegiada da metrópole paulistana, mas Marina raramente tinha tempo para admirar as luzes que começavam a se acender no fim de tarde. "Marina, preciso falar com você." A voz grave e controlada de Rafael Yamamoto ecoou pelo ambiente climatizado. Ele estava parado na entrada de sua sala, gravata afrouxada, um sinal inequívoco de que algo importante estava por vir. O empresário de 38 anos, herdeiro de uma fortuna construída em 3 gerações, nunca demonstrava nervosismo, mas havia algo diferente em sua postura rígida. "Claro, Sr. Yamamoto. Deixe-me apenas salvar este relatório." Marina fechou o Excel, onde organizava as projeções para o primeiro trimestre, seus dedos ágeis dançando pelo teclado com a precisão de quem havia digitado milhares de números ao longo dos últimos 5 anos na empresa. O escritório de Rafael era um estudo em minimalismo japonês. Móveis em madeira clara, uma única orquídea branca sobre a mesa de reunião e fotografias de Tóquio em preto e branco nas paredes. Marina se acomodou na cadeira de couro italiano, as mãos cruzadas sobre o colo, notando como os ombros dele pareciam carregados de um peso invisível. "Marina, vou ser direto porque sei que você precisa buscar a Isabela na escola." Rafael se sentou à sua frente, abandonando a posição de poder atrás da mesa presidencial. "A Yamamoto Investimentos está passando por, digamos, um momento delicado." O coração de Marina acelerou. Em 5 anos de trabalho, ela havia visto a empresa crescer consistentemente, os lucros aumentando trimestre após trimestre. Delicado como, exatamente? Os investidores da Takeshi Corporation, nossos principais parceiros no Japão, estão questionando nossa estabilidade. Não financeiramente, nossos números são sólidos, mas eles acreditam que minha situação pessoal demonstra falta de maturidade para liderar fusões internacionais. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que Marina raramente o via fazer. Sua situação pessoal. Marina franziu as sobrancelhas, genuinamente confusa. "Sou solteiro, Marina. Aos 38 anos, sem família constituída, numa cultura que valoriza a estabilidade e tradição familiar acima de tudo." Ele se levantou, caminhando até a janela que mostrava o trânsito intenso da Paulista ao longe. Eles acreditam que um homem que não consegue manter um relacionamento estável não pode ser confiável para liderar uma fusão de 500 milhões de reais. Marina sentiu uma mistura de incredulidade e curiosidade. Durante anos, ela havia se perguntado por que um homem tão bem-sucedido e admitia relutantemente atraente permanecia solteiro. As revistas de negócios especulavam constantemente sobre sua vida pessoal, mas Rafael mantinha uma privacidade quase militar sobre o assunto. "E o que isso tem a ver comigo?" perguntou, embora uma suspeita começasse a se formar em sua mente. Rafael voltou a se sentar, desta vez se inclinando para a frente, os olhos castanho escuros fixos nos dela, com uma intensidade que a fez se remexer na cadeira. "Preciso de uma namorada, Marina. Uma namorada convincente para o jantar de negócios mais importante da minha carreira, e preciso que seja você." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo rumor distante do ar-condicionado e do trânsito lá embaixo.
Marina abriu e fechou a boca, tentando processar a informação. Você enlouqueceu? A pergunta saiu mais áspera do que ela pretendia. Desculpe, mas, Sr. Yamamoto, isso é insano, desesperado. Sei que é. Rafael se recostou na cadeira, pela primeira vez em 5 anos, mostrando vulnerabilidade. Mas antes de me julgar, deixe-me explicar a compensação. Marina cruzou os braços, adotando uma postura defensiva. Não há dinheiro no mundo que me faça fingir ser sua namorada. 150 mil reais. O número pairou no ar, entre eles como uma bomba prestes a explodir. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era mais do que ela ganhava em 3 anos. Era a cirurgia da mãe, a escola particular da Isabela, a segurança financeira que ela perseguia desde que descobriu estar grávida aos 24 anos. Isso é... Ela engoliu em seco. Isso é muito dinheiro. É dinheiro suficiente para mudar sua vida e a da Isabela. Rafael se inclinou novamente. Sei que sua mãe precisa de uma cirurgia de vesícula que o SUS pode demorar meses para autorizar. Sei que você trabalha até tarde porque faz curso de auditoria 3 vezes por semana. Sei que você sonha em dar uma educação melhor para sua filha. Marina sentiu uma mistura de irritação e admiração. Ele realmente prestava atenção. Como você sabe de tudo isso? Porque você é a melhor funcionária que já tive. Porque em 5 anos você nunca perdeu um prazo, nunca cometeu um erro significativo e porque... Ele pausou, como se pesando as palavras. Porque eu confio em você. O cumprimento inesperado a pegou desprevenida. Marina desviou o olhar para a janela, onde o céu paulistano assumia tons alaranjados do pôr do sol. E o que exatamente envolveria essa farsa? Uma semana em Campos do Jordão durante o período natalino. Hotel 5 estrelas, refeições com os investidores, alguns eventos sociais. Você precisaria apenas parecer apaixonada por mim. A última parte, ele disse com um sorriso irônico que não chegou aos olhos. E se eu não conseguir? Se eles perceberem que é mentira? Você consegue convencer uma criança de 8 anos de que Papai Noel existe mesmo morando num apartamento de 2 quartos em Santana. Tenho certeza de que consegue convencer alguns empresários japoneses de que está apaixonada por mim. Marina quase sorriu, mas a gravidade da situação a impediu. Porque você poderia pagar uma atriz profissional ou, sei lá, pedir para alguma das suas ex-namoradas. Porque você me conhece, conhece meus hábitos, minhas manias, a forma como trabalho. Uma atriz precisaria decorar um roteiro. Você já sabe como eu tomo café, como eu reajo quando estou estressado, como eu penso. Rafael pausou. E porque você é a única pessoa em quem confio o suficiente para não tentar me extorquir depois. O telefone de Marina vibrou. Uma mensagem da escola, lembrando sobre a reunião de pais na semana seguinte. Isabela. Sempre Isabela. Cada decisão na vida de Marina girava em torno do bem-estar da filha. Preciso de uma noite para pensar. Marina. Rafael se levantou, contornando a mesa para ficar mais próximo. Sei que é muito para processar, mas preciso de uma resposta até amanhã. Os investidores chegam na sexta-feira. Marina se levantou também, pegando a bolsa e o casaco. Na porta, virou-se para encará-lo uma última vez. Se eu aceitar, e é um se bem grande, quais seriam as regras? Regras simples. Seremos um casal discreto há alguns meses. Conhecemos o trabalho um do outro. Temos gostos compatíveis. Nada muito elaborado. Rafael enfiou as mãos nos bolsos. E Marina, obrigado por pelo menos considerar. Enquanto aguardava o elevador, Marina sentiu o peso da decisão pressionando seus ombros. 150 mil. A quantia ecoava em sua mente enquanto as portas se fechavam.
levando-a para longe da proposta mais insana e tentadora que já havia recebido. Marina chegou ao apartamento em Santana às 20h15, depois de enfrentar o trânsito pesado da Zona Norte. O prédio de classe média baixa, construído nos anos 80, contrastava drasticamente com os arranha-céus envidraçados da Faria Lima, onde passava seus dias. Ao abrir a porta do apartamento 704, foi recebida pelo cheiro familiar de frango assado e pela voz animada de Isabela contando sobre a aula de ciências para a avó. Mamãe, a tia Carmen disse que amanhã vamos fazer experiência com vulcão. Isabela correu para abraçá-la, seus cabelos castanhos ainda úmidos do banho. Aos 8 anos, a menina havia herdado os olhos expressivos da mãe e a curiosidade insaciável que Marina precisara suprimir ao se tornar mãe solteira. Que incrível, meu amor! Marina beijou o topo da cabeça da filha, inalando o perfume do shampoo infantil. Cadê a vovó? Aqui, filha. Dona Conceição apareceu na cozinha, enxugando as mãos no avental florido que usava há pelo menos 10 anos. Aos 58 anos, a mulher mantinha a elegância natural que Marina sempre admirara, mesmo depois de anos de viuvez e dificuldades financeiras. Cheguei a 1h. A Isa já jantou, fez o dever e tomou banho. Marina sentiu o aperto familiar no peito, a gratidão misturada com culpa por depender tanto da mãe. Dona Conceição morava em Guarulhos e pegava 2 ônibus para ajudar com Isabela sempre que Marina trabalhava até mais tarde. Mãe, a senhora não precisava. Começou Marina, mas Conceição a interrompeu com um gesto da mão. Bobagem. Para que servem as avós? Ela estudou o rosto da filha com a percepção aguçada de quem criou uma criança sozinha após enviuvar cedo. Aconteceu alguma coisa? Você está com cara de quem viu fantasma. Marina hesitou, olhando para Isabela, que brincava com blocos de montar na sala. Depois conversamos. Isa, escova os dentes e escolhe uma história para lermos. Posso escolher 2? Isabela perguntou com a esperança eterna de uma criança testando limites. 1 hoje, 2 amanhã, se comportar na escola. Marina negociou, arrancando um sorriso da filha, que correu para o banheiro. Na cozinha, Conceição serviu um prato de comida para Marina e sentou-se à sua frente, na mesinha de fórmica que havia acompanhado a família por 15 anos. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com fotografias da família espalhadas pelas paredes e desenhos de Isabela na geladeira. Agora conta o que aconteceu, disse Conceição, adotando o tom que Marina conhecia desde criança, carinhoso, mas determinado. Marina mexeu no arroz com feijão, organizando os pensamentos. O Sr. Yamamoto me fez uma proposta hoje. Promoção. Os olhos de Conceição se iluminaram. Já era a hora. Você trabalha mais que qualquer gerente naquela empresa. Não exatamente. Marina respirou fundo. Ele quer que eu finja ser namorada dele durante 1 semana em Campos do Jordão, negócios importantes com investidores japoneses. O garfo parou a meio caminho da boca de Conceição. Ele o quê? Ofereceu R$150 mil. O silêncio se estendeu por longos segundos. Conceição pousou o garfo e cruzou os braços, a expressão passando de surpresa para preocupação maternal. Marina Oliveira, me diz que você não está considerando isso seriamente. Mãe, é muito dinheiro. É a sua cirurgia sem fila de espera. É a escola particular para a Isa. Marina gesticulou para o apartamento. Pequeno. É a chance de dar uma vida melhor para vocês duas. E o que você ganha além de dinheiro? Humilhação? Um patrão que acha que pode comprar você? Conceição se inclinou para a frente. Filha, eu não criei você para aceitar propostas indecentes de homem rico. Não é indecente, mãe. É só 1 semana fingindo namorar, como teatro. Teatro? Conceição soltou uma risada sem humor. Marina,
Você já parou para pensar por que ele escolheu você? Entre todas as mulheres de São Paulo, por que justamente a funcionária que trabalha para ele há 5 anos? A pergunta atingiu Marina como um murro no estômago. Durante as últimas horas, ela havia se concentrado no aspecto prático da proposta, não nas motivações de Rafael. Ele disse que confia em mim, que eu conheço os hábitos dele. Homens como esse não misturam negócios com sentimentos à toa. Se ele está disposto a pagar essa fortuna, é porque tem algo a ganhar, além de impressionar os japoneses. Conceição segurou a mão da filha. E você, minha querida, sempre foi terrível para fingir qualquer coisa. Da sala chegou a voz de Isabela. Mamãe, já escoei os dentes. Escovei, amor, já vou. Marina gritou de volta. Depois baixou a voz. Mãe, eu sei que parece loucura, mas... Quando foi a última vez que tivemos uma oportunidade assim? O curso de auditoria me deu conhecimento, mas sem capital para investir, sem rede de contatos, vou passar a vida inteira digitando planilhas. Conceição suspirou, reconhecendo a determinação familiar no tom da filha. Era a mesma teimosia que ela própria havia demonstrado ao decidir criar Marina sozinha depois que o marido morreu num acidente de moto. E se der errado, se descobrirem a farsa, você pode perder o emprego. E se der certo, posso mudar nossa vida. Da sala, Isabela chamou novamente. Mamãe, a história! Marina se levantou beijando a testa da mãe. Preciso pensar mais, mas obrigada por sempre me dizer a verdade, mesmo quando não é o que quero ouvir. No quarto de Isabela, Marina se acomodou na cama de solteiro decorada com personagens de desenho animado. A menina havia escolhido um livro sobre uma princesa corajosa que salvava seu reino com inteligência em vez de esperar por um príncipe. Mamãe, por que a princesa não casa com o príncipe no final? Isabela perguntou, aninhando-se no braço de Marina. Porque ela descobriu que podia salvar o reino, sozinha. Às vezes, a maior aventura é descobrir do que somos capazes. Como você, mamãe. Você me salvou quando eu era bebê? Marina sentiu o coração apertar. Nós nos salvamos uma à outra, meu amor. Depois que Isabela adormeceu, Marina ficou no quarto escuro, observando a respiração tranquila da filha. No bolso, o celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Sei que é uma decisão difícil. Qualquer que seja sua resposta, continuará sendo a melhor assistente que já tive. A consideração inesperada a surpreendeu. Durante 5 anos, Rafael havia sido profissional, respeitoso, mas distante. Ver essa faceta mais humana dele complicava ainda mais a decisão. Na sala, Conceição organizava a bolsa para voltar para Guarulhos. Decidiu. Marina se sentou no sofá usado que haviam comprado numa liquidação 3 anos antes. Ainda não, mas posso fazer uma pergunta? Se fosse você, no meu lugar, o que faria? Conceição pausou, a bolsa a meio caminho do ombro. Se fosse eu, perguntaria o que sua filha pensaria de você daqui a 20 anos. Se ela se orgulharia da mulher corajosa que arriscou tudo por um futuro melhor, ou da mulher sensata que escolheu a segurança. Depois que a mãe foi embora, Marina ficou sozinha na cozinha, o prato de comida intocado à sua frente. Pela janela, via as luzes dos outros apartamentos, cada uma representando uma família com seus próprios sonhos e dificuldades. Pegou o celular e digitou. Preciso saber todos os detalhes. Amanhã, às 7 no seu escritório, antes de todo mundo chegar. A resposta veio imediata. Estarei lá. O edifício comercial da Faria Lima ainda estava praticamente vazio quando Marina chegou às 6h45 da manhã seguinte. O segurança noturno a cumprimentou com surpresa. Em 5 anos, ela nunca havia chegado tão cedo. O elevador subiu silenciosamente pelos 23 andares, dando-lhe tempo para revisar mentalmente as perguntas que havia anotado durante a noite insone. Rafael já estava em seu escritório, 2 xícaras de café fumegantes sobre a mesa de reunião.
Vestia uma camisa azul marinho sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos. Um visual mais relaxado do que Marina estava acostumada a ver. Os cabelos ligeiramente desarrumados sugeriam que ele também havia passado uma noite difícil. Pensei que fosse precisar de cafeína extra para esta conversa, ele disse, indicando uma das xícaras. É daquele café especial que você gosta, do fornecedor da Vila Madalena. Marina aceitou a xícara, impressionada. Que ele soubesse seu gosto por café. Obrigada, vamos direto ao ponto. Sempre prática. Rafael se acomodou à sua frente, adotando uma postura mais formal. Pergunte o que quiser. Marina retirou um bloquinho da bolsa, ignorando o sorriso divertido que passou pelo rosto dele ao ver sua organização característica. Primeiro, exatamente onde seria esse encontro e por quanto tempo? Hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão. Check-in na sexta-feira, 22 de dezembro. Check-out na segunda-feira, 25 de dezembro. 4 dias, 3 noites. Rafael pausou. Quartos separados, obviamente. Marina anotou, sentindo um alívio que preferiu não analisar. Segundo, que tipo de eventos teremos que participar? Jantar de boas-vindas na sexta à noite, sábado, reunião de negócios pela manhã, almoço informal, tarde livre, jantar formal. Domingo é véspera de Natal, passeio pela cidade, compras, jantar especial. Segunda-feira, café da manhã de despedida e assinatura dos contratos. Terceiro, o que exatamente preciso saber sobre você que ainda não sei? Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos. Essa é complicada. Precisamos criar uma história de como começamos a nos relacionar. Algo que seja convincente. Convincente como? Os japoneses são muito observadores. Notam detalhes, inconsistências. Se dissermos que estamos juntos há 6 meses, precisamos saber gostos um do outro. Pequenas manias, momentos compartilhados. Rafael se inclinou para a frente. Precisamos parecer íntimos de verdade. A palavra íntimos pairou no ar, carregada de significados que Marina preferiu ignorar. E como sugere que façamos isso? Algumas sessões de ensaio, jantares, conversas sobre vida pessoal, tempo suficiente para criar memórias verossímeis. Rafael observou a expressão dela. Sei que parece invasivo, mas é invasivo. Marina o interrompeu. Você está me pedindo para abrir minha vida pessoal para um estranho. Não sou um estranho. Trabalho com você há 5 anos. Como meu chefe, isso é diferente. Marina pousou a caneta. Senhor Yamamoto. Rafael. Se vamos fazer isso, precisa me chamar pelo nome. Rafael. O nome soou estranho em sua boca. Você tem certeza de que não há outra solução? Alguma ex-namorada que pudesse... Não há ex-namoradas adequadas. A resposta veio rápida demais, com uma amargura que surpreendeu Marina. Por quê? Rafael se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade despertava lentamente, o trânsito ainda leve nas avenidas. Porque todas as mulheres com quem me relacionei nos últimos anos sabiam exatamente quanto dinheiro eu tenho. E os japoneses perceberiam isso instantaneamente. Marina entendeu. Eles querem ver algo genuíno, não uma transação comercial disfarçada de romance. Exatamente. Rafael voltou a se sentar. Você, Marina, é a única pessoa que me conhece sem me ver como uma conta bancária primeiro. Mas é exatamente isso que você está fazendo comigo, não é? Me comprando. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Rafael baixou o olhar para as mãos e, pela primeira vez desde que Marina o conhecia, ele pareceu genuinamente envergonhado. Tem razão. É exatamente o que estou fazendo. Ele ergueu os olhos. E odeio isso tanto quanto você. A admissão honesta a pegou desprevenida. Então por quê? Porque estou desesperado. Rafael se recostou na cadeira.
A Yamamoto Investimentos não está apenas passando por dificuldades, Marina. Estamos à beira da falência. Meu avô construiu essa empresa, meu pai a expandiu e eu... Ele gesticulou vagamente. Eu posso ser o responsável por destruí-la. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como assim à beira da falência? Os números que eu vejo são cuidadosamente maquiados. Tivemos 3 investimentos catastróficos no ano passado. Empresas que pareciam sólidas e desabaram da noite para o dia. Rafael suspirou profundamente. A fusão com a Takeshi Corporation é nossa única chance de sobrevivência. Se não conseguirmos esse contrato, quantas pessoas perdem o emprego? 143, incluindo você. O número ecoou no escritório silencioso. Marina pensou nos colegas que cumprimentava todos os dias, nas famílias que dependiam daqueles salários, em sua própria família. Por que não me contou isso antes? Porque não queria que sua decisão fosse baseada no medo de perder o emprego. Queria que fosse uma escolha livre. Marina quase riu da ironia. Escolha livre de uma mãe solteira que precisa de dinheiro para cuidar da família. Escolha de uma mulher inteligente que tem o direito de decidir o futuro. Rafael corrigiu. E havia algo em seu tom que fez Marina olhá-lo com atenção renovada. Ela bebeu o café, ganhando tempo para processar todas as informações. Pela janela, via os primeiros executivos chegando aos edifícios vizinhos, começando mais um dia de rotina que poderia ser um dos últimos se a empresa realmente falisse. Quarta pergunta. O que acontece depois? Digamos que dê tudo certo, os japoneses assinem o contrato. Como explicamos o término do relacionamento? Términos amigáveis acontecem. Decidimos que é melhor manter a vida profissional separada da pessoal. Rafael pausou. Ou não precisamos terminar imediatamente. Como assim? Podemos deixar o relacionamento esfriar naturalmente. Menos aparições públicas juntos, até que pare de ser assunto. Marina anotou mais algumas linhas, sua mente de auditora organizando prós e contras. Quinta pergunta. E se eu não conseguir? Se for óbvio que estou fingindo? Você consegue. A certeza na voz dele a surpreendeu. Marina, você convence uma criança de 8 anos todos os dias de que tudo vai dar certo, mesmo quando as contas estão apertadas. Você sorri para clientes difíceis e resolve problemas que deixariam outras pessoas em pânico. Você é mais forte do que imagina. O elogio a aqueceu por dentro, mas ela manteve a expressão neutra. Última pergunta. Como sei que você vai cumprir sua parte do acordo? Como sei que não vai me demitir depois para evitar constrangimentos? Rafael abriu uma gaveta da mesa e retirou um envelope grosso. Contrato elaborado pelo departamento jurídico ontem à noite. O pagamento será depositado em sua conta hoje mesmo, independentemente de você aceitar ou não. Marina abriu o envelope, encontrando um documento de 3 páginas em papel timbrado. Era detalhado, profissional, protegendo ambas as partes. No final, havia uma cláusula que garantia sua estabilidade no emprego por pelo menos 2 anos, com aumento salarial de 30%. Você fez isso antes mesmo de saber minha resposta, porque, independentemente da sua decisão, você merece reconhecimento pelo trabalho que faz aqui. Rafael se levantou. E por que, Marina? Mesmo que a resposta seja não, quero que saiba que confia em você mais do que em qualquer pessoa que conheci. Marina dobrou o contrato e o guardou na bolsa. Lá fora, o movimento da cidade intensificava, e logo o escritório estaria cheio de colegas alheios à crise que se aproximava. Preciso de mais algumas horas para decidir. Claro, Rafael estendeu a mão. Qualquer que seja sua resposta, obrigado por me ouvir. Quando Marina apertou sua mão, notou como ela era quente e ligeiramente áspera, mãos de quem havia trabalhado por muito mais do que apenas assinar papéis. Por um momento, seus olhos se encontraram.
e ela viu algo ali que nunca havia percebido antes: vulnerabilidade genuína. Rafael, ela disse, soltando a mão dele, se eu aceitar, promete uma coisa? O quê? Promete que depois dessa semana, não importa o que aconteça, as coisas voltarão ao normal entre nós, chefe e funcionária, sem constrangimentos, sem complicações. Rafael hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Prometo. Mas enquanto Marina saía do escritório, ambos sabiam que algumas promessas são impossíveis de cumprir. Às 14h30 daquela mesma quinta-feira, Marina digitou uma mensagem simples: aceito, quando começamos os ensaios. A resposta de Rafael veio em menos de 2 minutos. Hoje às 19h. Restaurante Tanoshi, Rua da Consolação. Precisamos parecer um casal que sai junto naturalmente. Marina passou o resto do dia tentando se concentrar nas planilhas, mas sua mente vagava constantemente para o que havia se comprometido a fazer. Às 18h45, ela se olhou no espelho do banheiro da empresa, retocando o batom discreto e ajeitando os cabelos castanhos, que mantinha sempre presos num coque profissional. O vestido azul marinho que usava era simples, mas elegante, adequado para o escritório e esperava para um primeiro encontro de ensaio. O Tanoshi era um restaurante japonês discreto, frequentado mais por executivos em reuniões de trabalho do que por casais românticos. Marina chegou pontualmente às 19h e encontrou Rafael numa mesa no fundo, já com um saquê aquecido à sua frente. Ele havia trocado o terno por uma camisa social branca e calça jeans escura, um visual que o fazia parecer mais jovem e acessível. Pontual como sempre, ele comentou, levantando-se para puxar a cadeira dela. O gesto cortês a pegou desprevenida. Força do hábito. Marina se acomodou, notando como ele havia escolhido uma mesa que oferecia privacidade sem parecer escondida. Então, como funciona isso? Temos um roteiro? Rafael serviu saquê para ela em uma pequena taça de cerâmica. Vamos começar pelo básico. Me fale sobre você, Marina Oliveira. Coisas que uma namorada saberia, mas uma funcionária não. Marina bebeu um gole do saquê, sentindo o calor descer pela garganta. Isso é estranho. Eu sei, mas precisa deixar de ser. Rafael se inclinou para a frente, adotando uma postura mais íntima. Imagina que estamos num primeiro encontro de verdade. O que você me contaria? Marina respirou fundo, tentando entrar no papel. Bem, nasci em Americana, no interior. Meus pais se conheceram numa festa junina da igreja. Meu pai trabalhava com importação. Morreu quando eu tinha 17 anos. Como? Rafael perguntou, e havia genuína curiosidade em sua voz. Acidente de moto na Via Anhanguera. Estava voltando de uma viagem de negócios em Campinas. Marina brincou com a taça, uma velha dor familiar apertando o peito. Minha mãe nunca se recuperou totalmente. Mudamos para São Paulo porque ela acreditava que teria mais oportunidades aqui. E teve. Algumas. Ela trabalhou como costureira numa confecção na Bela Vista por 15 anos. Até a artrose nas mãos ficar muito dolorosa. Marina ergueu os olhos. Agora sua vez. Me fale algo que seus colegas de negócios não sabem. Rafael hesitou, girando a taça entre os dedos. Tenho medo de altura. Sério? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Mas seu escritório fica no 23º andar. Por isso mesmo. É uma forma de terapia de exposição que inventei para mim mesmo. Ele sorriu com ironia. Meu avô sempre dizia que um Yamamoto não pode ter medo de nada. Então, todos os dias eu subo até o 23º andar e olho pela janela provando que posso. Isso não cura o medo, só prova que você é corajoso apesar dele. Rafael parou de girar a taça e a olhou com atenção. Nunca pensei assim. O garçom se aproximou para anotar o pedido. Rafael solicitou sushi variado para 2, demonstrando conhecer os pratos sem consultar o cardápio.
Marina notou como ele tratava o garçom com cortesia genuíne. Não a polidez mecânica que muitos executivos exibiam, mas respeito real. Próxima pergunta. Rafael disse depois que o garçom se afastou. Como você e a Isabela costumam passar os finais de semana? Depende do orçamento do mês, Marina respondeu honestamente. Quando dá, vamos ao Parque Vila Lobos ou ao Shopping Eldorado. Ela adora o aquário do shopping. Quando o dinheiro está mais apertado, ficamos em casa assistindo filmes ou fazendo atividades que encontro na internet. E ela nunca pergunta sobre o pai. A pergunta tocou numa ferida sensível. Marina bebeu mais saquê antes de responder. Perguntava quando era menor. Eu dizia que ele havia viajado para muito longe. Agora que está maior, ela entende que ele não quis fazer parte da nossa vida. Foi difícil. A gravidez ou ser abandonada. Marina tentou manter o tom casual, mas Rafael percebeu a tensão. Os dois. Marina olhou ao redor do restaurante, observando outros casais em conversas íntimas. A gravidez foi inesperada, mas bem-vinda. O abandono foi libertador, de certa forma. Descobri que preferia estar sozinha com minha filha do que com um homem que não a queria. Rafael assentiu, e Marina notou que ele não fez perguntas adicionais sobre o assunto. Uma sensibilidade que ela não esperava. Agora você, Marina disse. Por que nunca se casou? Um homem bem-sucedido, bonito, de família tradicional. Certamente teve oportunidades. Rafael riu, mas não havia humor no som. Teve uma noiva há 5 anos. O que aconteceu? Descobri 3 semanas antes do casamento que ela estava mais interessada no sobrenome Yamamoto do que em mim. Encontrei e-mails dela para amigas discutindo como gastaria a lua de mel na Europa do futuro marido idiota. Marina engasgou com o saquê. Ela realmente disse idiota? Entre outras coisas. Aparentemente, eu era entediante, mas útil. E ela estava fazendo um bom investimento no futuro. Nossa, que mulher terrível. Foi um choque necessário. Me fez perceber que quando você tem dinheiro, nunca sabe se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. O sushi chegou em bandejas elegantes e eles comeram em silêncio por alguns minutos. Marina observava como Rafael manuseava os hashi com naturalidade, provavelmente resultado da educação bicultural que recebera. Marina, Rafael disse eventualmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Mais pessoal que as que já fez? Você já se arrependeu de ter tido a Isabela tão nova? De ter criado ela sozinha? Marina pousou os hashi, considerando a pergunta cuidadosamente. Nunca me arrependi de ter ela, mas às vezes me pergunto como seria minha vida se as circunstâncias fossem diferentes. Como assim? Se eu tivesse terminado a faculdade, se tivesse viajado, conhecido outros lugares, se tivesse tido tempo para descobrir quem eu sou, além de mãe da Isabela. Marina pausou. Mas então ela sorri, ou me faz uma pergunta brilhante sobre o mundo, e lembro que todas essas experiências que perdi valeram a pena para ter essa experiência única de vê-la crescer. Rafael a estudou por um longo momento. Você é mais forte do que eu imaginava. Ou mais teimosa. As duas coisas. Ele sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. Marina, posso dizer uma coisa? Sem soar condescendente? Pode tentar. Você subestima o próprio valor, constantemente. Marina sentiu o rosto esquentar. Não subestimo. Sou realista. Não, você é dura demais consigo mesma. Em 5 anos trabalhando comigo, nunca te vi aceitar um elogio sem contradizê-lo ou minimizá-lo. Talvez porque não estou acostumada a receber elogios. Pois deveria estar. Você é inteligente, dedicada, íntegra e... Rafael pausou, parecendo escolher as palavras com cuidado. E qualquer homem com meio cérebro se consideraria sortudo por ter sua atenção.
O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que não existira antes. Marina mexeu nos restos de wasabi no prato, evitando o olhar intenso dele. Rafael, ela disse finalmente, lembra da promessa que você fez? Sobre as coisas voltarem ao normal depois? Lembro. Então, talvez devêssemos manter o foco no aspecto prático disso tudo. Rafael assentiu, mas Marina percebeu algo parecido com decepção passar por seu rosto. Tem razão. Vamos revisar nossa história oficial então. Passaram a hora seguinte elaborando os detalhes de seu relacionamento fictício. Haviam começado a se interessar um pelo outro durante um projeto especial em setembro. O primeiro encontro fora num café da Vila Madalena em outubro e estavam namorando oficialmente há 2 meses. Era uma cronologia simples, mas convincente. Quando saíram do restaurante às 22 horas, Rafael insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus. Marina, ele disse enquanto esperavam o 174C que a levaria para casa. Obrigado por aceitar isso. Sei que não é fácil. Ainda temos 3 dias de ensaio. Pode ser que eu mude de ideia e fuja para o Acre. Rafael riu. Um som genuíno que ela raramente ouvia no escritório. Se fugir para o Acre, prometo que não mando ninguém atrás de você. Promessas, promessas, Marina murmurou, mas estava sorrindo também. Quando o ônibus chegou, Rafael tocou levemente seu braço. Marina, boa sorte explicando para Isabela por que vai viajar no Natal. Enquanto o ônibus se afastava, Marina percebeu que essa talvez fosse a parte mais difícil de tudo. Explicar para sua filha de 8 anos por que a mamãe ia passar o Natal longe de casa pela primeira vez. Na sexta-feira à noite, Marina chegou em casa carregando uma pizza da padaria do bairro e o peso da conversa que precisava ter com Isabela. Havia passado o dia todo ensaiando mentalmente como explicar sua ausência no Natal sem mentir completamente para a filha. A chuva fina que caía sobre São Paulo espelhava sua ansiedade enquanto subia as escadas do prédio. Pizza! Isabela gritou da sala quando ouviu a chave na porta, correndo para abraçar Marina com o entusiasmo típico de uma criança de 8 anos que havia passado o dia esperando a mãe chegar. Pizza e conversa importante, Marina disse, beijando o topo da cabeça da filha. Cadê a vovó? Foi comprar refrigerante lá embaixo. Disse que pizza sem Coca-Cola é crime contra a humanidade. Isabela riu da própria imitação da avó, capturando perfeitamente a dramaticidade de Dona Conceição. Marina aproveitou os momentos sozinha com a filha para observá-la brincando com bonecas na sala. Isabela havia herdado não apenas os olhos expressivos da mãe, mas também sua capacidade de percepção aguçada. Aos 8 anos, a menina já demonstrava uma inteligência emocional que frequentemente surpreendia os adultos ao redor. Mãe, Isabela disse sem erguer os olhos das bonecas, você está nervosa, suas mãos estão tremendo. Marina olhou para as próprias mãos e confirmou que a filha estava certa. Como você sabe? Você sempre mexe no cordão da bolsa quando está preocupada. E hoje você mexeu nele umas 15 vezes desde que chegou. Isabela finalmente ergueu os olhos com a seriedade desconcertante que às vezes demonstrava. Vai me contar uma coisa ruim? Antes que Marina pudesse responder, Dona Conceição entrou no apartamento carregando 2 garrafas de refrigerante e murmurando sobre a chuva. Esta cidade não tem meio termo, ou é calor de 40 graus ou é enchente, reclamou, mas parou ao perceber a tensão na sala. O que está acontecendo? A mamãe vai me contar uma coisa ruim, Isabela anunciou com a franqueza brutal das crianças. Não é ruim, amor, é complicado. Marina se sentou no chão ao lado da filha, adoptando a posição que sempre usava para conversas sérias. Lembra que você sempre pergunta por que a mamãe não tem namorado? Isabela assentiu interessada. Bem, a mamãe conheceu alguém especial, alguém que gosta muito de mim.
Os olhos de Isabela se iluminaram com uma excitação que fez o coração de Marina se partir. Um namorado de verdade? Ele é legal, ele gosta de criança, ele vai vir morar aqui? Calma, meu amor. Marina segurou as mãos pequenas da filha. Ele é legal, sim, mas são coisas de adultos, sabe? Às vezes precisamos de tempo para conhecer melhor uma pessoa antes de tomar decisões grandes. Dona Conceição se aproximou, carregando uma expressão que Marina conhecia bem, a expressão de quem estava prestes a fazer perguntas difíceis. E onde você conheceu esse homem especial? No trabalho, Marina respondeu, tecnicamente dizendo a verdade. Ah! Conceição cruzou os braços. E por acaso esse homem especial tem algo a ver com a viagem de trabalho que você mencionou ontem? Marina havia esquecido completamente que inventara uma desculpa sobre viagem de trabalho para explicar sua ausência no Natal. Agora, as duas histórias precisavam se conectar de forma convincente. Na verdade, sim. Marina respirou fundo. Ele me convidou para acompanhá-lo numa viagem de negócios, em Campos do Jordão durante o Natal. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo na janela. Isabela processava a informação com a seriedade de um pequeno juiz, enquanto Conceição demonstrava claramente que não estava comprando a história. Você vai passar o Natal sem a gente? Isabela perguntou. E havia uma tristeza na voz que cortou Marina como uma lâmina. Só este ano, meu amor, e não é o Natal todo. Volto na segunda-feira. Mas é a véspera e o dia e... Isabela parou, os olhos se enchendo de lágrimas. A gente sempre fica junta no Natal. Sempre. Desde que eu nasci. Marina se ajoelhou completamente no chão, puxando a filha para um abraço. Eu sei, amor. Sei que é difícil. Mas às vezes os adultos precisam fazer coisas difíceis para fazer a vida ficar melhor. Melhor como? Marina olhou por cima da cabeça de Isabela para Conceição, que observava a cena com uma expressão de crescente preocupação maternal. Melhor como talvez a mamãe possa te dar uma escola melhor no ano que vem. Melhor como a vovó possa fazer a cirurgia que precisa. Melhor como a gente pode ter uma vida um pouquinho mais fácil. Isabela se afastou do abraço, enxugando o nariz na manga do pijama de unicórnio. O seu namorado tem muito dinheiro? A pergunta direta pegou Marina desprevenida. Por que pergunta isso? Porque você diz que as coisas vão ficar melhores se você viajar com ele. E você sempre disse que dinheiro não compra felicidade, mas às vezes ajuda a resolver problemas. Marina se impressionou com a lógica da filha. Sim, ele tem dinheiro, mas não é por isso que eu gosto dele. Então por que você gosta dele? Marina se viu num território perigoso. Como explicar? Sentimentos que nem ela mesma compreendia totalmente. Ele é inteligente, gentil, ele me trata com respeito. Ele sabe sobre mim? Sabe, e quer muito te conhecer. Isabela considerou isso por um momento. Ele pode vir jantar aqui quando vocês voltarem da viagem? Pode ser, Marina respondeu cautelosamente. Se você quiser conhecê-lo. Quero. Isabela decidiu com a rapidez típica das crianças. Mas ainda estou triste que você vai perder nosso Natal. Conceição, que havia permanecido silenciosa durante a conversa, finalmente se pronunciou. Isa, que tal você ajudar a vovó a preparar a pizza enquanto eu converso com sua mãe? Depois que... Isabela se dirigiu para a cozinha, cantarolando baixinho, um sinal de que estava processando emoções. Conceição se sentou no sofá e fitou Marina com intensidade. Marina Oliveira, você está brincando com fogo. Mãe, não me venha com mãe. Essa história de namorado no trabalho que te convida para viagem de negócios. Filha, isso tem cheiro de confusão a quilômetros de distância. Marina se sentou ao lado da mãe, subitamente exausta.
É mais complicado do que parece. É sempre mais complicado do que parece, principalmente quando envolve homem com dinheiro e mulher sem ele. Conceição segurou a mão da filha. Marina, me promete uma coisa? O quê? Promete que não vai se apaixonar por esse homem só porque ele pode resolver nossos problemas financeiros. A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Eu não... Promete? Conceição insistiu. Porque eu já vi essa história antes. Mulher independente, trabalhadora, que criou filho sozinha. De repente aparece um homem que pode facilitar tudo. É muito fácil confundir gratidão com amor. Marina ficou em silêncio, observando Isabela na cozinha organizando pratos com a precisão de uma pequena anfitriã. Sua filha merecia estabilidade, oportunidades, um futuro melhor. Mas ela própria merecia honestidade emocional. Mãe, posso confessar uma coisa? Sempre. Tenho medo de que você esteja certa. Tenho medo de que eu já esteja confundindo as coisas. Conceição suspirou, puxando a filha para um abraço lateral. Então vai com mais cuidado ainda, porque não é só seu coração que está em jogo, é o da Isabela também. Da cozinha veio a voz alegre de Isabela. Mãe, a pizza está pronta e posso fazer uma pergunta sobre o seu namorado? Pode, amor. Ele gosta de pizza? Porque se ele não gosta de pizza, acho que vocês não combinam mesmo. Marina e Conceição se olharam e riram, a tensão se dissipando momentaneamente. Mas enquanto se dirigiam para a cozinha, Marina carregava o peso da percepção de que estava prestes a embarcar numa experiência que poderia mudar não apenas sua situação financeira, mas todo o equilíbrio emocional que havia construído cuidadosamente ao longo dos últimos 8 anos. E pela primeira vez, desde que aceitara a proposta de Rafael, ela se perguntou se o preço que estava disposta a pagar não seria alto demais. Sábado à tarde, Marina se encontrava diante do espelho do quarto, experimentando pela terceira vez o vestido preto que havia comprado numa liquidação da C&A. Era a peça mais elegante que possuía, mas ainda assim parecia inadequada para o tipo de evento que a aguardava em Campos do Jordão. Rafael havia sugerido um último ensaio antes da viagem, um jantar no Fazano, restaurante frequentado pela elite paulistana. Mamãe, você está linda, Isabela declarou da porta do quarto, vestindo seu pijama de unicórnio e carregando um livro de colorir. É para o encontro com seu namorado? É para um jantar importante, amor. Marina ajustou o colar simples de pérolas que havia sido presente de formatura da mãe. Você tem certeza de que vai ficar bem com a vovó hoje à noite? Vou fazer biscoito de chocolate com ela. Isabela pulou na cama. Mamãe, posso fazer uma pergunta séria? Marina se voltou, reconhecendo o tom que Isabela usava quando algo a preocupava de verdade. Claro. Se você gostar muito desse homem, a gente vai ter que mudar de apartamento? A pergunta pegou Marina desprevenida. Por que pergunta isso? Isabela brincou com o cordão do pijama, evitando o olhar da mãe. Porque a Júlia da escola disse que quando a mãe dela arranjou o namorado rico, elas tiveram que mudar para a casa dele e ela teve que trocar de escola e perdeu todos os amigos. Marina se sentou na cama ao lado da filha, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Isa, mesmo que eu me case algum dia, e estou falando de um se bem grande, você sempre vai ser minha prioridade, sempre. E qualquer decisão importante a gente vai conversar antes. Promete? Prometo. Marina beijou a testa da filha. E prometo também que não vou deixar ninguém mudar nossa vida de um jeito que nos deixe tristes. Às 19h30, Marina chegou ao Fazano num táxi que consumiu metade de seu orçamento semanal e para transporte. O restaurante no Jardim Europa exalava sofisticação discreta, lustres de cristal, mesas com toalhas imaculadas e clientela que claramente não precisava olhar os preços no cardápio.
Rafael a esperava numa mesa estrategicamente posicionada, vestindo um terno azul marinho que provavelmente custava mais que o salário mensal dela. Quando Marina se aproximou, ele se levantou para cumprimentá-la com um beijo no rosto. Um gesto que deveria parecer natural, mas que fez ambos hesitarem por uma fração de segundo. "Você está linda", ele disse, e havia sinceridade em sua voz que a fez corar. "Obrigada. Espero estar adequada para o ambiente." Marina olhou ao redor, notando como outras mulheres usavam joias que captavam a luz dos lustres e vestidos que gritavam marcas de grife. "Está perfeita." Rafael a ajudou a se sentar, e Marina notou como ele ignorou completamente os olhares curiosos de outras mesas. "Como foi a conversa com a Isabela?" "Complicada. Ela fez perguntas que eu não estava preparada para responder." Marina aceitou a taça de champanhe que o sommelier serviu discretamente. "E você, como foi explicar para sua família que está trazendo uma namorada para os negócios japoneses?" Rafael hesitou, girando a taça entre os dedos. "Não expliquei." "Como assim?" "Meus pais estão em viagem pela Europa. Voltam só em janeiro, e minha irmã mora em Londres há 5 anos. Rafael encontrou os olhos dela. "Marina, você percebe que praticamente não tenho vida pessoal para explicar?" A admissão o fez parecer mais vulnerável, mais humano. Marina havia assumido que um homem em sua posição teria uma rede social complexa, cheia de compromissos familiares e sociais. Isso não é um pouco solitário? Até agora não me incomodava. Rafael pausou. Até agora. O jantar prosseguiu com eles, praticando a dinâmica de um casal estabelecido. Rafael demonstrou conhecer gostos dela que Marina nem se lembrava de ter mencionado. Seu apreço por música clássica, sua preferência por vinhos brancos secos, seu hábito de ler as últimas páginas dos livros antes de decidir se vale a pena começá-los. "Como você sabe dessas coisas sobre mim?" perguntou durante o segundo prato. "Presto atenção." A resposta foi simples, mas carregada de significado. "Em 5 anos, você mencionou gostar de Vivaldi quando escuta aquela estação de rádio clássica baixinho no escritório. Sempre escolhe vinho branco quando temos jantares de empresa. E já te vi várias vezes folheando o final de relatórios antes de lê-los completamente." Marina se impressionou com o nível de observação dele. "Isso é um pouco perturbador. Ou demonstra que me importo com pessoas que considero importantes." A frase pairou entre eles, carregada de uma tensão que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer abertamente. "Rafael", Marina disse, baixando a voz, "precisamos falar sobre limites." "Limites?" "Para amanhã, para a viagem." Marina brincou com o garfo, organizando os pensamentos. "Até onde vai essa encenação?" Rafael se inclinou para a frente, sua voz também baixa. "O que você quer dizer? Beijos, demonstrações de carinho? Os japoneses vão esperar ver intimidade entre nós?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rafael limpou a garganta. "Eles são conservadores, nada exagerado. Talvez mãos dadas, um braço ao redor dos ombros, talvez um beijo ocasional, mas nada intenso. Talvez? Marina, não posso prever exatamente o que será necessário. Vamos ter que improvisar baseado na situação." Marina assentiu, mas sentiu o estômago revirar com ansiedade. "E se eu não conseguir? Se for óbvio que estou fingindo?" Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. O gesto foi suave, mas Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. "Olha para mim", ele disse baixinho. Marina ergueu os olhos, encontrando-se o olhar intenso dele. "Agora imagina que somos 2 pessoas que se importam uma com a outra, que compartilhamos histórias, medos, esperanças." Rafael acariciou suavemente os dedos dela com o polegar. "Não é tão difícil de imaginar, é?" Marina sentiu o coração acelerar. Por um momento, esqueceu que estavam numa encenação.
Esqueceu o restaurante ao redor. Esqueceu que aquilo era apenas um acordo comercial. Havia algo nos olhos de Rafael que parecia genuíno demais para ser apenas representação. Rafael, ela sussurrou. Sim, acho que você está sendo bom demais nisso. Ele sorriu, um sorriso lento que transformou completamente sua expressão. Ou talvez não esteja fingindo tanto quanto deveria. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Marina retirou a mão delicadamente, tentando recuperar o equilíbrio emocional. Não podemos complicar as coisas, ela disse, mais para si mesma que para ele. Não podemos? Rafael se recostou na cadeira, estudando-a. Marina, posso fazer uma pergunta honesta? Pode. Se não houvesse dinheiro envolvido, se fôssemos apenas duas pessoas que se conheceram em circunstâncias normais, haveria possibilidade de algo real entre nós? A pergunta a atingiu como um raio. Marina olhou ao redor do restaurante elegante para as pessoas que pertenciam naturalmente àquele mundo depois de volta para Rafael. Não sei, ela respondeu honestamente. Somos de mundos muito diferentes. Mas não somos pessoas tão diferentes assim. Marina considerou isso. Durante as últimas semanas de ensaios, havia descoberto facetas de Rafael que a surpreenderam. Sua insegurança sobre a empresa da família, sua solidão genuína, sua capacidade de ouvir realmente o que ela dizia. Rafael, independentemente do que possa ou não existir entre nós, amanhã começamos uma semana que pode mudar tudo. Para melhor ou para pior. Marina se inclinou para a frente. Promete-me uma coisa? O quê? Promete que, não importa o que aconteça em Campos do Jordão, você vai ser honesto comigo sobre o que está sentindo. Porque eu vou tentar ser honesta sobre meus sentimentos também. Rafael estendeu a mão novamente. Prometido. Quando se despediram na porta do restaurante, Rafael beijou suavemente a bochecha dela, um gesto que deveria ter sido casual, mas que durou alguns segundos mais que o necessário. Nos vemos amanhã no aeroporto, ele disse. E Marina, obrigado por aceitar embarcar nessa loucura comigo. No táxi de volta para casa, Marina encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Em menos de 12 horas, estaria num avião com destino a uma experiência que poderia resolver todos os seus problemas financeiros ou complicar irremediavelmente sua vida emocional. Ou, percebeu com um arrepio de ansiedade e antecipação, ambos. O aeroporto de Congonhas fervilhava de movimento na manhã de sexta-feira, 22 de dezembro. Marina chegou às 6h30, carregando uma mala emprestada da vizinha e uma mistura de nervosismo e determinação que havia a mantido acordada a maior parte da noite. Vestia a única calça jeans escura que possuía, uma blusa social branca e o casaco de lã preto que reservava para ocasiões especiais. Rafael a aguardava no saguão de embarque, conversando ao telefone em japonês com uma fluência que a surpreendeu. Vestia roupas casuais, calça caque, camisa polo azul marinho e uma jaqueta de couro que o fazia parecer mais jovem que os 38 anos. Quando a viu, encerrou rapidamente a ligação e se aproximou com um sorriso que parecia genuinamente aliviado. Pensei que pudesse ter mudado de ideia durante a madrugada, ele disse, pegando a mala dela com naturalidade. Pensei nisso, Marina admitiu. Umas 4 vezes, mas a Isabela me fez prometer que traria uma lembrança legal de Campos do Jordão. E o que ela considera uma lembrança legal? Marina sorriu, a tensão diminuindo ligeiramente, qualquer coisa que brilhe ou que tenha formato de unicórnio. O voo de 1 hora para Campos do Jordão foi realizando num jato particular que Marina não sabia que existia. A aeronave, compacta mas luxuosa, acomodava 8 passageiros em poltronas de couro creme,
com uma pequena mesa central onde Rafael havia espalhado documentos sobre a fusão com a Takeshi Corporation. Nunca voei numa aeronave particular, Marina confessou, observando São Paulo se afastar através da janela oval. É mais prático para viagens de negócios, menos tempo perdido em filas e conexões. Rafael pausou, olhando-a com atenção. Está nervosa? Terrificada seria mais preciso. Marina aceitou o café que a comissária de bordo ofereceu numa xícara de porcelana china. Rafael, me conte mais sobre os japoneses que vamos conhecer. O que eles esperam de mim? Rafael se acomodou melhor na poltrona, adotando a postura que Marina reconhecia como seu modo executivo. Yamada-san é o CEO da Takeshi Corporation. Homem tradicional, valoriza a família e estabilidade. Está acompanhado da esposa, que raramente fala durante negócios, mas observa tudo. O filho dele, Kenji, tem nossa idade e será nosso contato principal se a fusão for aprovada. E eles sabem que estamos namorando? Mencionei que estava vendo alguém especial. Eles demonstraram interesse em conhecê-la. Rafael hesitou. Marina, há algo que preciso te contar. Yamada-san comentou que aprecia quando executivos têm influências estabilizadoras em suas vidas. Influências estabilizadoras? Mulheres que demonstram valores familiares sólidos. Mães, especialmente. Rafael encontrou os olhos dela. Quando mencionei que você tem uma filha, ele ficou ainda mais interessado em conhecê-la. Marina sentiu um frio na barriga. Você falou da Isabela para eles? Não em detalhes. Apenas que estava me relacionando com uma mulher admirável que é mãe solteira. Rafael se inclinou para a frente. Marina, sei que é complicado, mas para eles isso demonstra maturidade, responsabilidade. São qualidades que valorizam. Então não é apenas sobre fingir ser sua namorada. É sobre fingir que somos uma família. Não uma família. Um casal que entende o valor da família. Marina olhou pela janela, vendo as montanhas de Campos do Jordão se aproximarem. A paisagem era deslumbrante. Mata Atlântica preservada, casas com arquitetura europeia pontilhando as colinas, e ao longe, o centro da cidade aninhado entre os picos da Serra da Mantiqueira. Rafael, posso confessar algo? Sempre. Tenho medo de não conseguir representar o papel adequadamente. Não conheço etiqueta para situações assim. Não sei como me comportar com pessoas desse nível social. Rafael desafivelou o cinto de segurança e se moveu para a poltrona ao lado dela. Marina, você criou uma criança de 8 anos praticamente sozinha, mantendo um emprego integral e estudando à noite. Administra orçamento familiar, consegue que sua filha se sinta amada e segura mesmo com recursos limitados, e ainda encontra tempo para cuidar da sua mãe. Se isso não é classe e sofisticação, não sei o que é. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Isso é diferente. Isso é sobrevivência. Não, isso é força de caráter, e é exatamente o que eles vão ver em você. O avião começou a descida e Marina sentiu o estômago revirar, parcialmente pela mudança de altitude, parcialmente pela ansiedade do que os aguardava. Rafael, mais uma pergunta. Depois desta semana, como vamos voltar ao normal? Como vou conseguir olhar para você no escritório segunda-feira e fingir que nada disso aconteceu? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando as montanhas lá embaixo. Honestamente, não sei se vamos conseguir. Como assim? Marina, posso ser completamente honesto com você? Por favor. Rafael se virou para encará-la diretamente. Nos últimos dias, conversando com você, conhecendo aspectos da sua vida que nunca imaginei, não sei se quero que as coisas voltem ao normal. O coração de Marina acelerou. Rafael, sei que é complicado. Sei que há questões de poder, de diferença social, de... Ele gesticulou vagamente. De tudo. Mas há algo entre nós que não existia 3 semanas atrás. Marina sentiu
como se estivesse parada na beira de um precipício. Não podemos misturar as coisas. Não podemos confundir essa situação artificial com sentimentos reais. E se não forem artificiais? E se forem os sentimentos mais reais? É o que já senti? O avião tocou a pista com suavidade, interrompendo a conversa no momento exato em que Marina sentia que as palavras certas poderiam mudar tudo entre eles, para melhor ou para pior. Enquanto taxiavam em direção ao terminal, Rafael voltou à poltrona original e reorganizou os documentos, assumindo novamente a postura profissional. Mas Marina notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "Marina", ele disse sem olhá-la, "independentemente do que aconteça nos próximos dias, quero que saiba que admiro você, não apenas como funcionária, mas como pessoa. Rafael, e quero que saiba também que se em algum momento se sentir desconfortável ou quiser voltar para São Paulo, basta me avisar. Não há contrato que me impeça de priorizar seu bem-estar." O avião parou completamente e, através da janela, Marina pôde ver um carro executivo aguardando na pista. A realidade da situação a atingiu com força total. Nas próximas horas, ela assumiria o papel de namorada de um dos empresários mais influentes do país, diante de investidores internacionais, numa negociação que poderia salvar ou destruir a empresa onde trabalhava há 5 anos. "Rafael", ela disse enquanto a comissária abria a porta da aeronave, "se vamos fazer isso, vamos fazer direito." Ele a olhou questionadoramente. "Seja lá o que aconteça entre nós, real ou fingido, durante estes 4 dias, prometo que vou dar tudo de mim para que essa fusão seja um sucesso." Rafael sorriu. O primeiro sorriso completamente relaxado que ela via dele desde o início de toda essa história. "Então, vamos salvar a Yamamoto Investimentos juntos." Quando desceram do avião, o ar frio da serra os recebeu com o aroma de pinheiros e a promessa de uma experiência que mudaria ambos de formas que ainda não podiam imaginar. O Hotel Vila Inglesa se erguia majestoso. Entre os pinheiros da serra, uma construção em estilo inglês que parecia transplantada diretamente dos Cotswolds para as montanhas paulistas. Marina observou pela janela do Mercedes que os levava da pequena pista de pouso particular, impressionada com a grandiosidade do lugar que seria sua casa pelos próximos 4 dias. O hotel foi construído em 1924 por um imigrante inglês que queria recriar a sensação da sua terra natal, Rafael explicou, notando o fascínio dela. A família Yamada escolheu especificamente este lugar porque aprecia a combinação de tradição europeia com hospitalidade brasileira. Marina ajeitou nervosamente a blusa, subitamente consciente de que sua roupa casual contrastava com o ambiente sofisticado. "Rafael, preciso saber, qual é exatamente nossa história? Como nos conhecemos quando começamos a namorar, os detalhes que uma pessoa apaixonada saberia de cor." "Começamos a nos interessar um pelo outro durante um projeto especial em setembro." Rafael recitou como quem decorou um script. "Primeiro encontro oficial foi num café na Vila Madalena em outubro. Estamos oficialmente juntos há 2 meses." "E como você me conquistou?" Marina perguntou, tentando adicionar leveza à situação. Rafael hesitou, olhando pela janela para as árvores que passavam rapidamente. "Disse que admira sua inteligência e determinação. Que você me faz querer ser uma pessoa melhor." A resposta soou tão sincera que Marina sentiu o estômago dar um nó. Isso não é inventado, é?" "Não", Rafael admitiu baixinho. "Não é." O carro parou sob um pórtico elegante onde funcionários uniformizados aguardavam para receber as bagagens. Marina respirou fundo, preparando-se para assumir o papel da vida. "Lembra?" Rafael murmurou enquanto saíam do carro. "Somos um casal discreto, mas apaixonado. 2 meses de relacionamento. Ainda na fase de descobrir coisas novas um sobre o outro.
O saguão do hotel era um espetáculo de sofisticação discreta. Lareira crepitante, móveis em couro inglês, tapetes persas autênticos e um pé direito que se estendia por 2 andares. Marina tentou não demonstrar intimidação, mas seus olhos inevitavelmente vagaram pelos detalhes luxuosos. Senhor Yamamoto-san! Uma voz grave ecoou pelo saguão. Marina se virou para ver um homem de aproximadamente 60 anos se aproximando, acompanhado por uma mulher elegante e um jovem executivo de seus 30 e poucos anos. Yamada-san, Rafael respondeu, curvando-se ligeiramente numa reverência respeitosa. Muito prazer em revê-lo. Marina observou o cumprimento formal, tentando absorver os detalhes da etiqueta japonesa que presenciava pela primeira vez. Yamada-san era um homem distinto, de porte médio, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e ternos que claramente haviam sido feitos sob medida. Seus olhos escuros demonstravam a inteligência aguçada de quem havia construído um império empresarial. E esta deve ser a Marina-san de quem falou tanto, Yamada disse em português aceitável, voltando-se para ela com um sorriso cordial. É um prazer conhecê-lo, Yamada-san. Marina respondeu, curvando-se levemente, como havia visto Rafael fazer. Rafael falou muito sobre o senhor e sua família. Permita-me apresentar minha esposa, Akiko-san, e meu filho Kenji. Yamada gesticulou para os acompanhantes. Akiko-san era uma mulher de beleza serena, vestida com elegância discreta em tons de cinza e azul marinho. Seus gestos eram econômicos, mas expressivos, e Marina percebeu imediatamente que, apesar de falar pouco, ela observava tudo com atenção aguçada. Kenji, o filho, era mais direto no estilo ocidental, estendendo a mão para cumprimentá-la em inglês. Pleasure to meet you, Marina. My father has been curious about Rafael's mysterious girlfriend. Marina sorriu, agradecendo mentalmente pelas aulas de inglês que fizera anos atrás. The pleasure is mine. I hope I can answer some of his curiosity. Rafael colocou a mão delicadamente nas costas dela, um gesto que deveria parecer natural, mas que enviou uma corrente elétrica pela espinha de Marina. Marina trabalha comigo há 5 anos. Demorei todo esse tempo para ter coragem de convidá-la para sair. Ah, Yamada-san sorriu aprovadoramente. Romance no local de trabalho. Muito romântico, mas também muito, como dizem, arriscado. Algumas coisas valem o risco. Rafael respondeu, olhando para Marina de uma forma que fez o coração dela acelerar. Durante o check-in, Marina descobriu que tinham sido reservadas suítes adjacentes no 3º andar, com vista para as montanhas. Os quartos eram conectados por uma sala de estar privativa, um arranjo que sugeria intimidade sem impropriedade. Vou deixá-los se acomodarem. Yamada disse, o jantar será às 19h30 no salão principal. Teremos oportunidade de nos conhecermos melhor. Assim que ficaram sozinhos na suíte, Marina se deixou cair numa poltrona de veludo verde, subitamente exausta pela tensão de manter a fachada. Como me saí? Perguntou. Rafael afrouxou a gravata, observando-a com atenção. Perfeitamente. Natural. Elegante. Interessada, sem ser invasiva. Não me senti nem um pouco natural. Marina olhou ao redor da suíte luxuosa, papel de parede com motivos florais, móveis antigos autênticos, uma cama king size que custava mais que sua renda mensal. Rafael, este lugar é impressionante, mas também me faz sentir completamente fora do meu elemento. Rafael se sentou na poltrona oposta, estudando a expressão dela. Marina, posso te contar um segredo? Claro. Eu também me sinto fora do meu elemento às vezes. Nasci neste mundo, mas nem sempre me sinto confortável nele. Ele gesticulou para o ambiente opulento. Às vezes acho que as pessoas veem apenas o dinheiro e o sobrenome, não quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Rafael hesitou,
como se a pergunta o pegasse desprevenido. Ainda estou descobrindo, mas conversar com você estas últimas semanas tem me ajudado a lembrar de aspectos de mim mesmo que havia esquecido. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Pela janela, Marina observava as luzes da cidade se acendendo na encosta da montanha, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Rafael, ela disse finalmente, sobre o que você disse no avião. Sei que foi inadequado. Não deveria ter. Não foi inadequado. Marina o interrompeu. Foi honesto, e eu aprecio honestidade, mesmo quando ela complica as coisas. E complica. Marina se levantou, caminhando até a janela. Sim, complica, porque eu também estou sentindo algo que não deveria estar sentindo. Rafael se aproximou, parando ao lado dela diante da vista panorâmica. Marina, mas precisamos ser inteligentes sobre isso, ela continuou. Temos um trabalho a fazer aqui. Pessoas dependendo de nós. Não podemos deixar que qualquer coisa que possa estar nascendo entre nós interfira nos negócios. Concordo, Rafael pausou. Mas depois que os negócios terminarem... Marina se virou para encará-lo, percebendo como estava próximo, como os olhos dele pareciam mais verdes à luz dourada do entardecer. Depois que os negócios terminarem, ela disse baixinho, talvez possamos descobrir se o que estamos sentindo é real ou apenas resultado da situação artificial em que nos colocamos. Rafael ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Marina, posso dizer algo? Não como seu chefe, não como alguém que está pagando você para estar aqui, mas como homem falando com uma mulher. Marina assentiu, não confiando na própria voz. Conhecer você, realmente conhecer você, tem sido a melhor parte de toda essa experiência louca. Antes que Marina pudesse responder, uma batida suave na porta os trouxe de volta à realidade. Rafael se afastou rapidamente, assumindo novamente a postura profissional. Deve ser o serviço de quarto com as roupas que encomendei para você, ele disse, dirigindo-se à porta. Que roupas? Para os eventos formais. Não podia deixar você preocupada com vestuário quando já tinha tanto com que se preocupar. Marina sentiu uma mistura de gratidão e constrangimento. Rafael, eu não posso aceitar. Pode e vai aceitar. Considere parte dos recursos necessários para o trabalho. Quando a porta se abriu, entraram 2 funcionários do hotel carregando capas de roupas de boutiques caras. Marina observou, boquiaberta, enquanto penduravam vestidos elegantes, casacos de lã italiana e até sapatos em numeração perfeita. Como você sabia meu tamanho? Rafael corou ligeiramente. Observação cuidadosa ao longo de 5 anos. Depois que os funcionários se retiraram, Marina examinou as peças, todas elegantes, adequadas para os eventos que os aguardavam, mas também respeitosas e sem ostentação excessiva. Obrigada, ela disse simplesmente. Por tudo isso, mas principalmente por me fazer sentir que mereço estar aqui. Marina, Rafael parou na porta que conectava os quartos. Você sempre mereceu estar em qualquer lugar que desejasse. Espero que esta semana ajude você a perceber isso. Sozinha na suíte, Marina se preparou para o banho, mas antes parou diante do espelho do banheiro de mármore. A mulher que a fitava de volta parecia diferente, não apenas pelos produtos de beleza caros disponíveis ou pelo ambiente luxuoso, mas algo nos próprios olhos havia mudado. Pela primeira vez em anos, ela estava permitindo-se sonhar com possibilidades além da mera sobrevivência. E isso, percebeu, era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Marina se olhava no espelho da suíte, quase não reconhecendo a mulher elegante que a fitava de volta. O vestido azul marinho que Rafael havia escolhido caía perfeitamente em seu corpo, realçando a silhueta sem ser provocativo. Os sapatos de salto médio a faziam se sentir mais alta e confiante, enquanto o colar de pérolas emprestado da joalheria do hotel
Completava o visual sofisticado, mas discreto. Uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Marina, está pronta? A voz de Rafael do outro lado soava levemente tensa. Pronta, ela respondeu, respirando fundo antes de abrir a porta. Rafael parou no meio da frase que estava preparando, os olhos percorrendo a figura dela com uma admiração que não conseguiu disfarçar. Você está deslumbrante. Obrigada, você também está muito elegante. E estava. O smoking azul escuro realçava sua compleição atlética, e o cabelo ligeiramente desarrumado criava um contraste interessante com a formalidade da roupa. Rafael se aproximou, estendendo o braço, pronta para nossa primeira apresentação como casal. Marina entrelaçou o braço no dele, sentindo o tecido macio do smoking e o calor da pele através da camisa. Tanto quanto possível para alguém que nunca fez isso antes. Lembra, ele murmurou, enquanto caminhavam pelo corredor ornamentado do hotel. Somos um casal discreto, mas claramente apaixonado. 2 meses juntos, tempo suficiente para estarmos confortáveis, mas ainda descobrindo nuances um do outro. O salão principal do hotel era um espetáculo de elegância, lustres de cristal tcheco, mesas redondas com toalhas de linho branco, arranjos florais elaborados e uma vista panorâmica das montanhas iluminadas pela lua cheia. Marina contou discretamente cerca de 20 pessoas, claramente um jantar íntimo para os padrões dos negócios internacionais. Marina-san. Yamada-san se aproximou com um sorriso caloroso, acompanhado pela esposa. Está linda esta noite. Arigatou gozaimasu, Marina respondeu com a pronúncia que havia ensaiado durante a tarde, arrancando um sorriso aprovador de Akiko-san. Ah, você estuda japonês? Yamada perguntou interessado. Apenas algumas expressões básicas. Rafael me ensinou que é importante demonstrar respeito pela cultura dos parceiros de negócios. Marina sentiu Rafael apertar levemente sua mão em aprovação. Durante o coquetel que antecedeu o jantar, Marina se viu sendo apresentada a outros executivos e suas esposas. Descobriu que conseguia manter conversas interessantes sobre literatura brasileira, educação infantil e até sobre as peculiaridades econômicas do agronegócio. Conhecimento que adquirira lendo os relatórios que passavam por suas mãos no escritório. Sua namorada é muito inteligente, comentou Kendi com Rafael em inglês, pensando que Marina não entenderia. E genuína. Diferente das mulheres que costumamos ver nestes eventos. Marina fingiu não ter ouvido, mas sentiu uma onda de satisfação pelo reconhecimento da autenticidade. Durante o jantar, ela se sentou entre Rafael e a esposa de um investidor alemão, Frau Müller, que se revelou fascinada pela experiência de Marina como mãe solteira trabalhadora. É admirável, Frau Müller comentou em inglês cuidadosamente articulado. Equilibrar carreira e maternidade sozinha requer força extraordinária. Não me sinto extraordinária, Marina respondeu honestamente. Apenas faço o que precisa ser feito. Minha filha é minha motivação para tudo. Do outro lado da mesa, percebeu Yamada-san prestando atenção na conversa, seus olhos demonstrando aprovação crescente. E como sua filha se sente sobre seu relacionamento com Rafael-san? Yamada perguntou diretamente. Marina sentiu o coração acelerar. Era uma pergunta para a qual não estavam completamente preparados. Ela está curiosa, respondeu cuidadosamente. Aos 8 anos, ainda está aprendendo sobre relacionamentos adultos, mas ela gosta que eu esteja feliz. E você está feliz? A pergunta de Akiko-san veio suave, mas direta, e Marina percebeu que todos na mesa haviam parado de conversar para ouvir a resposta. Marina olhou para Rafael, que estava claramente tão nervoso quanto ela com a direção da conversa. Por um momento, esqueceu que estava representando e respondeu com honestidade completa. Sim, estou. Rafael me faz sentir
vista como pessoa, não apenas como funcionária ou como mãe. Há muito tempo não me sentia valorizada dessa forma. O silêncio que se seguiu foi carregado de aprovação tácita. Rafael cobriu a mão dela sobre a mesa e o gesto pareceu completamente natural. É isso que procuramos em nossos parceiros de negócios, e Amada disse finalmente. Homens que inspiram lealdade genuína em suas vidas pessoais. Porque quem não consegue manter relacionamentos pessoais sólidos, raramente consegue manter parcerias comerciais duradouras. A conversa fluiu para temas mais leves depois disso. A beleza de Campos do Jordão no inverno, comparações entre as tradições natalinas brasileiras e japonesas, planos para o ano seguinte. Marina descobriu que conseguia participar naturalmente, suas opiniões sendo ouvidas e respeitadas. Durante a sobremesa, um fondue de chocolate elaborado que chegou acompanhado de frutas frescas e petit four, Rafael se inclinou para sussurrar no ouvido dela. Você está sendo perfeita, melhor que perfeita. Está sendo você mesma. É a única coisa que sei fazer. Marina sussurrou de volta, mas sorriu com o elogio. Marina-san, Yamada chamou sua atenção. Rafael-san mencionou que você trabalha na área financeira. Que tipo de trabalho faz especificamente? Marina hesitou por uma fração de segundo, consciente de que sua função real de assistente administrativa poderia soar menos impressionante, mas decidiu pela honestidade. Coordeno análises financeiras e relatórios de auditoria. É um trabalho meticuloso, mas me permite ver padrões e inconsistências que nem sempre são óbvios numa primeira análise. Interessante. E qual sua opinião sobre a fusão que estamos discutindo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Rafael tensionou ao lado dela, mas Marina percebeu que todos na mesa aguardavam sua resposta com genuína curiosidade. Bem, ela começou cuidadosamente. Baseado no que conheço dos números da Yamamoto Investimentos, acredito que a fusão oferece benefícios mútuos. A Yamamoto tem expertise no mercado brasileiro e relacionamentos sólidos locais, enquanto a Takeshi Corporation tem capital e acesso aos mercados asiáticos. É uma complementaridade natural. Yamada assentiu aprovadoramente. E você não vê riscos? Marina olhou brevemente para Rafael, que a encorajou com um pequeno aceno. Todo negócio tem riscos. Mas os riscos de não agir, de permanecer isolado num mercado cada vez mais globalizado, parecem maiores que os riscos da parceria. Interessante perspectiva, Kendi comentou. Você consegue ver o panorama maior, não apenas os detalhes financeiros. O jantar terminou com Yamada propondo um brinde às parcerias duradouras, tanto pessoais quanto profissionais. Enquanto os convidados se dispersavam em pequenos grupos para digestivos e charutos, Rafael e Marina encontraram-se sozinhos no terraço do hotel, observando as luzes da cidade espalhadas pela encosta da montanha. Marina, Rafael disse, você foi incrível esta noite. Sobrevivi, ela respondeu, mas estava sorrindo. Mais que sobreviveu, impressionou. Yamada-san me disse que você demonstra wisdom beyond your position, sabedoria além da sua posição. Marina se recostou na balaustrada, respirando o ar fresco da serra. Rafael, posso confessar algo? Sempre. Por alguns momentos durante o jantar esqueci completamente que estava fingindo. Senti como se realmente pertencesse àquele lugar, àquela conversa. Rafael se aproximou, parando ao lado dela. E se não fosse fingimento? E se você realmente pertencesse? Marina se virou para encará-lo, consciente da proximidade, do perfume sutil dele, da forma como a luz do terraço realçava os contornos do seu rosto. Rafael. Marina,
Posso fazer algo que vinha querendo fazer há semanas? Antes que ela pudesse responder, Rafael se inclinou e a beijou suavemente. Foi um beijo terno, questionador, cheio de toda a atenção e antecipação que vinha se construindo entre eles. Quando se separaram, Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Isso foi, ela começou. Real, Rafael completou. Isso foi real. Marina tocou os próprios lábios, ainda sentindo o gosto dele. Mas e nossa regra sobre manter as coisas profissionais? Algumas regras são feitas para ser quebradas. Rafael respondeu, mas sua voz demonstrava a mesma incerteza que Marina sentia. Do salão principal, chegavam sons de conversas e risos, lembrando-os de que não estavam realmente sozinhos naquele mundo sofisticado. Devíamos voltar, Marina disse relutantemente. Devíamos, Rafael concordou, mas nenhum dos dois se moveu. Por mais alguns momentos, ficaram parados no terraço, conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles e que não havia mais volta. Marina acordou no sábado com os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas de seda da suíte. Por alguns segundos, ficou desorientada pelo ambiente luxuoso, até que as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche. O jantar, as conversas com os japoneses e, principalmente, o beijo no terraço. Tocou os lábios inconscientemente, ainda sentindo o gosto de Rafael. Havia sido um beijo suave, questionador, mas carregado de uma intensidade que a fez questionar tudo que acreditava saber sobre seus próprios sentimentos. Uma batida discreta na porta a tirou dos devaneios. Marina, o café da manhã será servido em meia hora, veio a voz de Rafael do corredor. Já estou acordada, ela respondeu, saltando da cama e se dirigindo ao banheiro de mármore. No espelho, sua reflexão mostrava cabelos desarrumados e olhos que revelavam uma noite de sono agitado. 30 minutos depois, vestindo uma calça social cinza e blusa de seda branca, outra peça do guarda-roupa que Rafael havia providenciado, Marina desceu para o restaurante do hotel. O ambiente matinal era mais casual que o jantar formal da noite anterior, com luz natural entrando pelas janelas que davam para os jardins. Rafael já estava numa mesa próxima à janela, lendo o Financial Times enquanto tomava café. Quando a viu se aproximando, dobrou o jornal e se levantou para puxar a cadeira. Um gesto que a fez lembrar da naturalidade com que haviam interagido na noite anterior. Dormiu bem? Perguntou, e havia uma tensão sutil em sua voz que não existia antes. Razoavelmente, Marina respondeu, aceitando a xícara de café que ele serviu. E você? Pensei muito sobre ontem à noite. Marina sentiu o estômago se contrair. O beijo. Entre outras coisas. Rafael se inclinou para a frente, baixando a voz. Marina, precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Agora? Antes que os Yamada desçam para o café. Temos talvez 15 minutos. Marina bebeu o café ganhando tempo. Rafael, sobre ontem, foi um momento, a atmosfera, o ambiente, a tensão dos negócios. Foi só isso? A pergunta direta a forçou a olhá-lo nos olhos. Não sei. Honestamente, não sei mais distinguir o que é real do que é representação. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Marina, vou ser completamente honesto com você. Ontem à noite, quando te vi conversando com os investidores, quando ouvi você falar sobre nossa relação, não parecia fingimento. Para mim, pelo menos. Mas precisa parecer fingimento. É para isso que estou sendo paga. E se eu não quisesse mais que fosse fingimento? A pergunta ficou suspensa entre eles, como uma bomba prestes a explodir. Marina sentiu o coração acelerar. Mas antes que pudesse responder, a voz alegre de Kenji ecoou pelo restaurante. Rafael-san, Marina-san, good morning. O momento de intimidade se desfez instantaneamente.
Rafael se recompôs, assumindo novamente a persona profissional, enquanto Marina forçou um sorriso para cumprimentar Kenji, que se aproximava acompanhado pelos pais. Bom dia, Kenji-san, Yamada-san, Akiko-san. Marina se levantou, curvando-se ligeiramente. Dormiram bem? Akiko perguntou em inglês cuidadoso, seus olhos observadores alternando entre Marina e Rafael, como se captasse a tensão residual entre eles. Perfeitamente, Rafael respondeu. O hotel é excepcional. Durante o café da manhã, a conversa se manteve em tópicos seguros. O clima agradável da serra, os planos para o dia, comentários sobre a qualidade dos pães frescos e frutas brasileiras. Marina notou como Yamada observava discretamente a interação entre ela e Rafael, como se avaliasse a autenticidade do relacionamento. Marina-san, Yamada disse eventualmente. Rafael mencionou que você tem interesse em auditoria. É uma área fascinante. Sim, estou fazendo um curso noturno há 2 anos. É desafiador conciliar com o trabalho e a maternidade. Mas... Marina pausou. Acredito que sempre devemos continuar aprendendo. Admirável. E sua filha, como se chama? Isabela. Ela tem 8 anos. Idade maravilhosa. Ela sabe que sua mãe está em viagem de negócios? Marina hesitou, consciente de que estava navegando em território delicado. Ela sabe que estou trabalhando e que vim com alguém especial. Akiko sorriu pela primeira vez desde que Marina a conhecera. Children have excellent instincts about relationships. What does she think of Rafael? A pergunta a pegou desprevenida. Marina olhou para Rafael, que aguardava a resposta com evidente ansiedade. Ela está curiosa para conhecê-lo, Marina respondeu honestamente. Mas é cautelosa. Foram apenas nós duas por muito tempo. Understandable, Yamada assentiu. Trust must be earned, especially with children. Rafael tocou levemente a mão de Marina sobre a mesa. Espero ter a oportunidade de conhecê-la em breve. O gesto e o comentário pareceram completamente naturais, mas Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Estava ficando cada vez mais difícil distinguir entre representação e realidade. Hoje teremos nossa reunião formal às 10 horas, Yamada anunciou. Depois, que tal um passeio por Campos do Jordão? Minha esposa gostaria de ver o comércio local. Seria um prazer, Rafael respondeu. Marina conhece bem a região turística. Marina o olhou surpresa. Ela nunca havia mencionado conhecer Campos do Jordão. Rafael piscou discretamente, e ela entendeu que ele estava improvisando. Sim, venho aqui desde criança, ela mentiu suavemente. Meus pais adoravam a serra. Depois que os japoneses se retiraram para se preparar para a reunião, Rafael e Marina ficaram sozinhos na mesa do café. Conhece bem a região? Rafael perguntou com um sorriso irônico. Tanto quanto você, Marina respondeu. Ou seja, nada. Vamos ter que improvisar, não pode ser tão difícil. Marina riu, e por um momento a tensão entre eles diminuiu. Rafael, sobre nossa conversa antes deles, a chegarem. Marina. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. Sei que é complicado. Sei que estou misturando negócios com outras coisas. Mas não consigo fingir que não está acontecendo algo real entre nós. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou interesse puramente físico. Em vez disso, encontrou vulnerabilidade genuína. E depois? Se der tudo certo com os japoneses, se a fusão for aprovada, se voltarmos para São Paulo, então o quê? Então descobrimos se o que estamos sentindo sobrevive ao mundo real. Marina retirou a mão delicadamente. Rafael, preciso que entenda uma coisa. Não posso me permitir sentimentos que vão complicar a vida da Isabela. Ela já passou por instabilidade suficiente. Entendo, e admiro isso em você. Mas também não posso negar que há algo acontecendo entre nós. Rafael se inclinou para a frente.
Então, que tal um acordo? Terminamos esta semana, cumprimos nossos compromissos profissionais e depois conversamos honestamente sobre o que queremos. Marina assentiu lentamente. Um acordo. Mas Rafael... Sim, se decidirmos que isso é real, que vale a pena tentar, você precisa entender que não estará namorando apenas comigo. Estará entrando na vida de uma família pequena, mas muito unida. Rafael sorriu. O primeiro sorriso completamente relaxado que ela via dele desde que chegaram ao hotel. Marina, depois de ontem à noite, quando ouvi você falar sobre a Isabela com tanto carinho, não consigo imaginar coisa mais atraente que fazer parte dessa família. A sinceridade na voz dele a atingiu como um raio. Por um momento, Marina permitiu-se imaginar como seria. Rafael conhecendo Isabela, jantares dominicais com Dona Conceição, uma vida que incluísse estabilidade emocional além da financeira. Marina, Rafael chamou sua atenção. Está pronta para a reunião mais importante das nossas vidas? Marina respirou fundo, guardando os pensamentos sobre o futuro. Para mais tarde. Vamos salvar sua empresa, Rafael Yamamoto. Nossa empresa, ele corrigiu. Depois de ontem, você não é mais apenas uma funcionária para mim. Enquanto subiam para se preparar para a reunião que definiria o futuro da Yamamoto Investimentos, ambos carregavam o peso da consciência de que estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria suas vidas para sempre, profissional e pessoalmente.